Eu sou André Garcia, do canal Movimentando aos 50, do projeto Movimentando Sem Dor. E a nossa missão aqui é ajudar pessoas a resolver problemas de dores musculares e articulares. Então vamos lá. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Dor no corpo. Está com dor no corpo? Comece por aqui. É verdade, olha, há muitas pessoas, né, que, no caso, a gente está tratando de dores aqui, né, e há pessoas que têm dor, né? E aí, o que acontece? Tem umas que têm dor só no pé, outras no quadril, outras no ombro, outras no joelho. E há pessoas que têm dor em tudo, né? Quadril, em vários locais. Então, às vezes, fica difícil da pessoa pensar assim, por onde eu vou começar, né? Porque quando a pessoa está com uma dor no tornozelo, por exemplo, é muito fácil. É aqui o local, é o problema. Está no tornozelo, eu vou começar por aqui. Muito simples. Agora, quando ela tem múltiplas dores, múltiplas lesões, né? Ficar na dúvida por onde começar. E como é que acontece uma situação dessa? A pessoa começa a deixar o corpo muito fragilizado. Quando eu falo assim, fragilizado, é quando não faz uma atividade física, um exercício físico, fica naquela período, temporada sedentária, né? E eu tinha até uma amiga que ela diz assim, não, eu passei a vida sedentária, né? Mas mesmo assim a gente quebrou esse sedentarismo e colocou ela para fazer exercício. E o que acontece? É uma questão, né, que complica a vida da gente, porque à medida que o corpo vai ficando fragilizado, começa a surgir dores. A não ser que, por exemplo, a pessoa estava caminhando, falando aí do tornozelo, caminhando, de repente bateu o pé, ou pisou num buraco, ou um desnível lá deu uma torção, né? Isso aí foi uma situação, vamos dizer assim, traumática, né? Às vezes a pessoa fraturou o tornozelo, é uma outra situação. Mas, quando a pessoa não ocorre uma situação dessa, né, até começa a sentir dores no joelho, no tornozelo, por falta de movimentação. Eu estou falando do tornozelo, né, mas pode acontecer com outras articulações do nosso corpo. Estou dando só exemplo do tornozelo. E aí, a pessoa começa a sentir dores pela falta de movimentação. Tá? E como resolver isso? Claro, movimentando, fortalecendo a musculatura que precisa fortalecer, alongar as que precisam alongar, trazer novamente uma mobilidade que estava faltando para essa articulação, né? Essa ou outras articulações, né? Mas aí é o seguinte, a nossa aula é voltada para resolver o problema de pessoas que têm múltiplas dores, né? A ideia é apresentar para a pessoa, né, que está nos assistindo, como ter um ponto, né, de partida para que ela possa começar a resolver essas dores. Okay? E aí a gente vai aprender a fazer isso hoje, aqui nessa aula, e peço que você me acompanhe até o final, para que possa, né, ter a ideia de como iniciar, né, ou resolver esse problema. Ok? Então, voltando à questão do tornozelo, né? Quando a dor é num local, é muito simples. Já sei qual é o problema, vou iniciar por aqui, né? Mesmo que o corpo da pessoa esteja fragilizado, né, por completo, né? Mas a dor está sendo ali no local, ela sabe identificar e tal, e vai lá e inicia algum tratamento, ok? Mas, quando for em vários locais, né, tem que dar uma certa prioridade, tem que priorizar. Mas como? Eu não sei, como é que eu vou priorizar? Né? Então, geralmente, pessoal, olha, quando acontece uma situação dessa,
a gente parte sempre da questão de um ponto que está mais fragilizado, de um ponto que está mais complicado, um ponto que a pessoa, assim, precisa, vamos dizer assim, não é de um ponto de referência. A palavra correta é assim, é como se fosse um ponto central. Às vezes a gente pode associar a questão da casa de força, né? Nosso core, que é a nossa casa de força, né? Que é a região central aqui, ó, vem desde do osso do externo até lá no joelho, né? Quase pega todo o corpo, né? Mas é isso mesmo. O core, ele fortalecido, ele ajuda a distribuirmos melhor as forças para os membros, né? Tanto braço quanto perna. E seria um ponto de partida, né? Geralmente para as pessoas que têm aí múltiplas lesões. Então, se uma pessoa tem, como acontece nos nossos conversas, bate-papo aí pelas nossas mídias, né? A gente percebe que tem muitas pessoas que têm múltiplas lesões. E aí, a ideia é partir sempre da região central. Então, por exemplo, pessoas que às vezes têm lesão aí, joelho e quadril, ombro, tornozelo. Tá, se eu começar somente pelo ombro, vou dar prioridade para o ombro, né? E, poxa, lá para baixo tem uma situação que às vezes pode ser mais complicada. Vamos dizer assim, que ela vai precisar fazer um exercício em pé, né? E às vezes ela tem essa dificuldade de levantar e agachar, mobilidade de quadril. Então, daria para a gente pensar em focar na região do quadril, né? Ali, trabalhando a musculatura ali do glúteo, que fica ali no quadril, né? Mas também podendo trabalhar musculaturas adjacentes naquela região, as coxas, né? Que aí estaríamos também ajudando a fortalecer aquelas musculaturas que dão estabilidade ao joelho. E aí seria uma parte central, ponto de referência, né? Com esse trabalho. Pensando assim, a gente daria já para iniciar um trabalho, né, ali bem perto ali na região do core, né? E de quebra, já que está trabalhando o quadril, nós iríamos trabalhar também ali musculaturas da região lombar. Ok, esse seria um ponto que, na minha experiência, eu iniciaria com as pessoas, né? Essas que têm múltiplas lesões. Agora, podemos, né, de forma também ser trabalhadas outras regiões, por exemplo, o tornozelo, o ombro, né, mesmo que a gente dê prioridade àquela parte central ali né, região do quadril, das coxas, né? Sim, sim. E é isso que nós vamos aprender aqui. Mesmo a gente dando foco naquela região central, nós podemos, através de exercícios, realizar exercícios comuns, né? Vamos dizer assim, realizar atividades para as outras regiões, ok? Olha, existem exercícios multiarticulares e exercícios monoarticulares. O que significa isso, né? Multi já está falando, né? Assim, associar a vários, né? Mas é tipo assim, várias articulações, trabalhamos várias quantidades de músculo. E às vezes, o trabalho monoarticular, ele é dedicado às vezes a só uma musculatura, a uma região mais localizada, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente realiza o agachamento, né, ali nós trabalhamos grandes quantidades de músculo, tá? E isso é muito interessante, porque um exercício em que trabalha a maior quantidade de musculatura, para quem está com muitas lesões, né, esse é o ponto que eu quero abordar para vocês, isso pode ajudar numa recuperação mais rápida. Precisamos ativar maior número de músculos, então esse tipo de exercício é interessante. Quando a gente faz o agachamento, trabalhamos ali região principal, que é os músculos da coxa, mas nós ativamos ali musculaturas da região do quadril, musculaturas da coluna, né, para ajudar na estabilização.
né? Ativamos ali musculaturas da perna. Então, olha só, um exercício que trabalha muito corpo. E isso passa a ser muito interessante, principalmente, lembrando, né, principalmente para as pessoas que estão com muitas lesões. Às vezes diferente, né, de uma situação, por exemplo, uma pessoa que só tem uma dor ali no tornozelo, de repente um exercício mais localizado para a musculatura daquela região, né, possa ser assim prioritário e mais interessante, né? Mas só um minutinho. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Às vezes a pessoa começa o intuito de resolver essa situação, né, de dor. Às vezes ela tem várias lesões, né? Ela precisa fazer atividades que melhorem a sua condição e ela começa ou faz, né, só exercícios monoarticulares, né? Às vezes, por exemplo, ela começa a fazer só um exercício, está com várias lesões, exercício só para o tornozelo ou exercício só para o joelho, né? Ou exercício assim, eu vou fazer exercício só para o ombro, né? São situações assim que às vezes você está elaborando uma estratégia, não estou dizendo que seja ruim, mas talvez não seja mais eficaz, né? E talvez não seja mais interessante. Então, de repente, essa pessoa que tem várias lesões, ela começando pela exercícios multiarticulares, esses exercícios que trabalham a maior quantidade de musculatura, seja mais interessante, né? Okay? Pensando pela questão, né, de trabalhar mais musculaturas. Quer dizer, você acaba otimizando o tempo. E eu vou demonstrar isso aqui, né, para vocês hoje. Eu vou citar aqui um exemplo de pessoas que fizeram dessa forma e obtiveram sucesso na sua recuperação. Então, por exemplo, eu vou citar o caso da Vanusa. A Vanusa era uma pessoa que chegou muito fragilizada, tinha problemas de joelho, problemas, né, no ombro, problemas também com relação à má circulação, né? E aí, a gente começa a fazer exercícios multiarticulares, né, estratégias multiarticulares, para que a pessoa comece a ter uma ativação maior de musculaturas, né? E o tempo seja mais otimizado. E aí, à medida que ela foi realizando todo esse trabalho, foi melhorando. Não pegou só assim, vamos fazer só exercício, vamos dizer assim, sentado numa cadeira lá e chutando, né? Vamos dizer, esse tipo de exercício, né? Vai trabalhar a musculatura da coxa? Vai, com certeza. Mas, poxa, ela está gastando aquele tempo, estava gastando aquele tempo só para fazer aquele trabalho naquela região, naquela músculo, sendo que o corpo dela todinho estava fragilizado e ela tinha outras lesões. Então, interessante era trabalhar, colocava para fazer agachamento. Aí já estava trabalhando muito a musculatura. Fazia outros exercícios com relação a trabalhar, vai variando, né? Porque, por exemplo, fazer um stiff, que é um exercício que a gente utiliza a flexão de quadril, né? E precisa de musculaturas que estabilizem, por exemplo, a coluna, né? Faz uma ativação ali de alongar, né, os músculos da coxa. Então, e tem uma maior ativação na região do bumbum. Então, o que acontece? São exercícios que a gente vai alternando, para que a pessoa possa trabalhar todo o corpo, né? E não focar somente numa região, ok? Então, assim, aconteceu também em especial, uma outra pessoa, a Grace, né? Que ela tinha um problema de ombro aqui, né? E também tinha uma situação peculiar, né? Que tem, né? Hipertiroidismo. E que seria mais um complicante, né? Para essa situação. Mas aí, trabalhava só o ombro? Não, trabalhava o corpo todo, porque
porque havia essa necessidade, né? Muito tempo parado, mas mesmo tendo o maior problema era o ombro, justamente pelo serviço que ela tinha e pela falta de atividade física, não ia trabalhar só o ombro. Chegar lá, olha, vamos trabalhar, né, somente o ombro. Não, vamos trabalhar o corpo todo, né? Tem exercícios que a gente vai fazer, vai precisar do braço, então nós vamos fortalecer o braço, vamos fazer outros exercícios. E à medida que ela foi fazendo o treinamento dela, ela foi melhorando essa condição, né? Então, o que eu estou passando aqui para vocês é só para ter uma ideia de que como é interessante a gente trabalhar o corpo todo, certo? Principalmente para pessoas que têm algum tipo de lesão. Então, olha, eu vou demonstrar aqui para vocês algumas situações dessas que eu estou falando. Vamos lá? Então, primeiramente, olha, vamos dizer que eu estou com dor no ombro, quadril, joelho, tornozelo. Né? Ok. O agachamento é interessante? É interessante. Por quê? Porque para realizar o agachamento, eu preciso flexionar, né? Ter um movimento de tornozelo, joelho e quadril. Olha só que interessante. Né? Eu já falei aqui várias vezes do agachamento, se tem em outras aulas nossas, mas é um exercício muito bacana, tá? E é um exercício que a gente pode utilizar para resolver muito problema do nosso corpo. Isso é muito interessante. Ó, um simples exercício, tá? Eu vou trabalhando a musculatura de várias partes do meu corpo. E isso vai ajudando, além de ativar, ajudando a fortalecer. Tá, poderia citar outros exercícios, com certeza, como vocês já viram, né? O afundo, que é um outro exercício que eu preciso também ativar várias musculaturas, são exercícios multiarticulares. O próprio stiff também, o exercício que eu falei, né? Apesar que o stiff, vamos dizer assim, o foco dele principal é aqui no quadril, né? Ele é um exercício, por mais que ativa, né, alguma musculatura, mas ele é tido como um exercício monoarticular. Deixa eu ver uma outra situação aqui que a gente pode fazer com relação a exercícios multiarticulares, né? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, outro exercício. Chama de exercício, é um agachamento, que é o agachamento sumô, vocês vão ver aí, é uma variação do agachamento, aquele que eu mostrei, que é a posição das pernas fica alinhadas aqui, né? Semelhante a esse, é uma variação, tá? E é um exercício multiarticular. Ok, pode ser feito exercícios com foco, né? Para braço? Pode. Por exemplo, para ombro, né? Já demonstrei aqui, ó. Isso aqui, ó, é um exercício mais localizado, um exercício monoarticular. E eu posso fazer a combinação, né, dos dois exercícios dentro de um treinamento, tá? Uma pessoa que tem várias lesões. Então, eu coloco dentro de um treinamento um exercício para agachamento e posso trabalhar esse exercício que eu acabei de fazer aqui, ó, do ombro. Né? Dentro do treinamento, eu posso colocar como estratégia esses exercícios e outros, né, que vão ajudar a trabalhar o corpo todo. Então, essa combinação, ela precisa também ser bem feita. Então, não adianta simplesmente a pessoa ficar assim, eu vou fazer só esse exercício aqui, né, porque eu estou com dor no ombro, vou fazer só esse exercício, e não podemos esquecer das outras partes do corpo, né? Então, essa situação que eu demonstrei aqui, o que eu quero dizer? É justamente isso. Não precisa ser somente
aquela região que você está com problema, né? Pense assim, olha, eu tive essa lesão, né, vamos dizer assim, no ombro, mas, olha, eu estou com o corpo fragilizado, né? Eu quero evitar outro tipo de problema, né, que possa surgir. Isso é uma estratégia. Além de resolver o problema seu, você está prevenindo que outras partes do seu corpo, né, venha a ser acometido de alguma dor. E a questão também, as pessoas que estão passando por esse problema de várias, né, dores, que fica entendido que ela precisa partir de um ponto, né? Esse ponto pode ser um ponto central, né? Por mais que ela tenha dor na região periférica, mas é interessante partir da região central por causa do fortalecimento da região do core, né? E essa região, ela vai dar sustentabilidade para a gente poder trabalhar na periferia, vamos dizer assim, né? Tanto em relação à questão do ombro, quanto à relação da questão do problema lá no tornozelo, tá? Olha, tem alguns detalhes que a gente, eu vou colocar aqui, com relação a algumas situações, né? Que as pessoas, às vezes, na tentativa de resolver o problema, às vezes elas cometem, né? Por exemplo, tem algumas pessoas, quando a gente apresenta isso aqui, elas dizem assim, olha, já me falaram, né, que é muito bom, mas eu acho tudo muito complicado, né? E encontro uma certa dificuldade de realizar um treinamento, né? Olha, eu demonstrei para vocês aqui, com 2 exercícios bem simples, que isso pode, não é verdadeiro, né? Isso pode ser fácil. A aplicação de um treinamento voltado para a solução de qualquer problema muscular ou articular, ela tem sua facilidade. Às vezes, imagina ver, às vezes, na internet, pessoas, né, fazendo exercícios assim, mirabolantes, né? Mas, às vezes, ela está demonstrando um exercício que é muito complexo, né? Ou, às vezes, um treinamento que é muito complexo, né? Então, o que eu falo aqui é para você ficar despreocupado, tranquilo, que é tudo muito simples, muito fácil, tá? Principalmente pela condição que a pessoa está, de uma condição às vezes muito fragilizada, não vai conseguir fazer um exercício complexo logo de cara, né? Isso é muito incomum, né? Então a gente pega a pessoa fragilizada e começa a aplicar exercícios que ela consiga desenvolver e que cada, assim, às vezes você não vê resultado assim logo de cara, né? Às vezes dependendo da situação da pessoa, tem pessoas que poxa, tem pessoas que têm muito problema. E às vezes me deixou chegar numa situação muito ruim, né? E às vezes o ganho dela pode ser lento, mas esse lento pode se juntar e daqui a algum tempo se tornar grande. É como se cada dia ela ganhasse vamos dizer assim, um pedacinho, né? Vamos dizer assim, ganhos pequenos podem se tornar grandes. E tem pessoas que, às vezes, dependendo da condição, às vezes é rápido. Por exemplo, tem pessoas que, às vezes, com um exercício de ombro, para o ombro, né, para a musculatura do ombro, na realidade, que foi ali que eu fiz com o braço, de repente, um exercício desse resolve, numa sessão, resolve a dor da pessoa, né? Por uma situação mais simples. Então, vai depender, essa questão de solucionar o problema de cada um, vai depender muito da condição de cada um, né? E vai depender do que ela fez anteriormente para chegar a essa situação de dor, né? De quadro múltiplo de lesão, né? Convenhamos, é muito mais, teoricamente, né? Muito mais fácil a gente ajustar, né? Uma situação, né? Situação do que muitas, né? Ou conforme a gravidade dessa situação, né? Então, por exemplo, pessoas aí com múltiplas dores, né? Múltiplas, às vezes pode achar que tá difícil, né? Tá complicado, eu tô com o corpo todo doendo. Talvez a situação seja mais simples do que você imagina, né? Por isso tem que experimentar, tem que tentar. E pode acontecer de pessoas que, né, têm múltiplas lesões e a recuperação dela pode ser demorada, mas tem que iniciar, tem que, vamos dizer assim, pôr o corpo para funcionar.
E às vezes a pessoa, né, diz assim, olha, eu tenho dificuldade de movimentação, né, em função das dores, e eu acredito que não conseguirei realizar as tarefas, né? Então, tem pessoas que, mesmo com tudo isso que eu falei, põe essa, né, tem essa dificuldade de, eu não vou conseguir realizar nada, né? E não é bem assim, tá? Eu conheço pessoas que tinham dificuldade de movimentar, né, tiveram traumas, né, em relação a alguma parte do corpo e tinha dificuldade de movimento, né, e não movimentava quase nada. E à medida que foram realizando o trabalho, a musculatura vai entendendo como funciona isso, né, porque às vezes fica parada, né? E aí a gente precisa, vamos, de uma certa forma, educar novamente para que essa musculatura entre em ação. E aí, à medida que vai movimentando, vai recuperando essa capacidade e vai recuperando o movimento. Tá? Então, acho que uma outra dificuldade que as pessoas acabam colocando, né, é não ter ânimo para fazer o tratamento. Eu acredito assim, tem que ter ânimo. Tem que ter ânimo porque, olha, ficar numa cadeira de roda, né, ficar dependente, é uma situação que eu acho que a maioria das pessoas não gostariam de passar, né? Conheço pessoas que já tiveram essa experiência, né, conseguiram dar a volta por cima e comentam para mim que não é uma situação agradável, né? Principalmente para aquelas pessoas que às vezes eram muito ativas, né? Tiveram algum tipo de trauma, tiveram que passar por uma situação dessa, após uma cirurgia, alguma situação dessa, precisavam fazer a recuperação, fizeram, né? Recuperaram e nunca mais acho que elas querem passar por isso, né? A pessoa ativa ficar dependente. E às vezes, se deixarmos, né? Às vezes não, se deixarmos o nosso corpo de forma inativa, né, parado, ele vai se acostumar a essa condição. E essa condição pode trazer consequências, lesões, inflamações, dores. E essa condição pode fazer com que a gente perca a nossa capacidade funcional. E ao longo do tempo, né, isso criar uma situação de dependência, tá? Porque pode ser revertido, certo? Se você está passando por algum tipo de dor, está com dificuldade de mobilidade, precisa fazer um tratamento, precisa fazer uma atividade para resolver, né, essa situação e precisa iniciar, o momento é agora, tá? Toma a iniciativa que realmente você vai conseguir dar a volta por cima. Mas aí algumas pessoas podem pensar assim, como é que eu faço, né? Vou iniciar um trabalho, né? Vou iniciar um treinamento e toma essa atitude, às vezes inicia de forma errada, né? Como eu falei no começo. Às vezes a pessoa começa só fazendo exercícios monoarticulares, né? E acaba, às vezes, não tendo uma eficiência, não otimiza o tempo, né? Demora muito para resolver e, às vezes, acaba desestimulando e acaba abrindo mão do treinamento, daquilo que ela precisa fazer para recuperar a sua capacidade. Então, qual é a forma mais assertiva, né? Mais acertada para realizar? Como eu expliquei aqui, tá? De forma analítica, né? Determinar a prioridade, né? Mesmo trabalhando o corpo todo, né? A prioridade, aquela região que você mais necessita, seria o foco, tá? Mas eu diria assim, com a parte central. Precisa ter um método, né? Que proporcione isso. E aí partir para a ação da periferia do corpo. Isso seria uma forma de estratégia, uma estratégia que eu sigo, né? Mas, tipo assim, de uma forma que você consiga trabalhar todo o corpo, tá? Mesmo que a prioridade seja ali a parte central, mas não deixar de fazer a parte da periferia. Mesmo que, por exemplo, você sinta muita dor no ombro, vamos dizer assim, nossa, está longe aqui da região da coxa, né, do quadril. Mas tudo tem uma certa ligação, tá? Nosso corpo tem ligação.
Se a gente fosse pegar assim do nervo ciático, né, que passa, vem daqui de cima até lá embaixo, tudo tem ligação. Então, tem exercícios que você vai trabalhar musculaturas ali do core, né, e vão ajudar ali no ombro também, certo? Então, de uma certa forma, eu trabalharia, né, por experiência que eu tenho, a parte central, mas não deixaria de fazer a parte periférica do corpo. Em suma, né, procurar trabalhar, da preferência, exercícios multiarticulares, né, mas pode usar os articulares também, fazer um treinamento bem planejado que vai dar certo, tá? Pessoal, olha, eu agradeço aqui nessa oportunidade de estar passando essas informações para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E se ajudou, compartilhe, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse material e ajudar, assim, a mais pessoas. A gente se encontra em outro momento. Até breve.